meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de organizações criminosas. Banca CESP, PC, Delegado de Polícia 2016. Sebastião, Júlia, Caio e Marcela foram indiciados por supostamente terem se organizado para cometer crimes contra o sistema financeiro nacional. No curso do inquérito, Sebastião e Júlia, sucessivamente com intervalo de 15 dias, fizeram acordo de colaboração premiada. Nessa situação hipotética, no que se refere à colaboração premiada, o MP poderá não oferecer denúncia contra Sebastião, caso ele não seja o líder da organização criminosa. Item correto. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia, pois Sebastião não era o líder da organização criminosa e foi o primeiro a prestar efetiva colaboração. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 4º. FMP Concursos, MPE, Promotor de Justiça Substituto 2017. No que diz respeito à Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar: considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, até o ajuizamento da respectiva ação penal, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. FMP Concursos, MPE, Promotor de Justiça Substituto 2017. No que diz respeito à Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar: o prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo decadencial nos casos em que a ação se procede mediante representação do ofendido. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. MPE, Promotor de Justiça 2013. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Item correto. Lei nº 12.850, artigo 9º.
se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. VUNESP TJ, Juiz de Direito 2014. A respeito da colaboração premiada ou delação premiada prevista na Lei nº 2.850, de 2013, é correto afirmar que a colaboração posterior à sentença não aproveita ao agente colaborador em quaisquer circunstâncias. Item errado. Lei nº 12.850, artigo 4º, parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. VUNESP TJ, Juiz de Direito 2014. A respeito da colaboração premiada ou delação premiada, prevista na Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar que, caso alcançados os resultados previstos na lei, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador não for o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar efetiva e válida colaboração. Item correto. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advinha um ou mais dos seguintes resultados. Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, inciso 1, não for o líder da organização criminosa, inciso 2, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. UFG, Defensor Público 2014. Os crimes previstos na Lei nº 12.850, de 2013, que define organização criminosa e as infrações penais conexas, serão apurados mediante procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099, de 1995. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, Disposições Finais, artigo 22. Os crimes previstos nesta lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. IBFC-PC, Oficial de Cartório 2013. Sobre a investigação e os meios de produção de provas previstos na Lei nº 2.850, de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, é correto afirmar que o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia contra membro da organização criminosa que tenha colaborado de forma efetiva com a investigação, desde que este tenha sido o primeiro a prestar auxílio eficaz e não seja o líder do grupo. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 4º. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador,
Inciso 1. Não for o líder da organização criminosa. Inciso 2. For o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. VUNESP-TJ, Juiz Substituto 2016. No que diz respeito aos crimes previstos na lei que define organização criminosa, Lei nº 2.850, de 2013, é correto afirmar que a condenação com trânsito em julgado de funcionário público por integrar organização criminosa acarretará sua perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao trânsito em julgado da condenação. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 2º, parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. MPE, Promotor de Justiça, 2016. Segundo a Lei nº 2.850, de 2013, Organizações Criminosas, em seu artigo 2º, parágrafo 3º, encontra-se expressamente prevista circunstância de especial aumento de pena para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 2º, parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Observação: o exercício de comando individual ou coletivo é considerado agravante e não causa especial de aumento de pena. MPE, Promotor de Justiça, 2016. O relato da colaboração e seus possíveis resultados, as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia, a declaração de aceitação do colaborador, as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor, a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário, são os itens que, obrigatoriamente, deverão constar do termo de acordo da colaboração premiada, que deverá ser redigido por escrito, de acordo com a Lei nº 2.850, de 2013, Organizações Criminosas. Item errado. Faltou citar um item obrigatório: a declaração de aceitação do defensor, Lei nº 12.850, de 2013, artigo 6º, inciso 3º. A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor. Você quer ser um estudante de alta performance e conseguir os melhores resultados na carreira policial? Entre na descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.